Olá, eu me chamo Gerson Breno e vou fazer um pequeno recorte do meu projeto de pesquisa intitulado A Poética da Paisagem Africana, Sociedade e Natureza na Lírica de Lica Sebastião e de Mia Couto, que tem como professor orientador Carlos André Pinheiro. Os estudos relacionados ao espaço, diferentes de outros elementos como personagens, narrativas e etc., não tiveram tanta atenção nos estudos literários, ou seja, eram negligenciados. Isso se deu muito pela carência de uma definição exata do que seria esse espaço. Algumas das definições tentadas, no entanto, acabaram resvalando para categorias inanimadas que serviam apenas de pano de fundo para as ações dos personagens. Dessa forma, o espaço seria visto como um palco vazio à espera de autores. A teoria ecocrítica é o segmento dos estudos espaciais que explora as relações estabelecidas entre o meio ambiente e o texto literário. Ela examina a representação artística de conceitos como poluição, mundo natural, habitação da terra, plantas, entre outros. Os estudos desta teoria partem do pressuposto de que existe uma estreita relação entre o autor, a ecologia e o texto literário. Então, de certa forma, este trabalho foi elaborado visando analisar os mecanismos de estruturação da paisagem, que é um elemento comum não apenas aos estudos espaciais, como também ao escopo da ecocrítica, tanto na obra de Lica Sebastião como na de Mia Couto, ambos nascidos em Moçambique, para a percepção de uma complexidade histórica, social e política do seu país a partir da representação de paisagens. Desse modo, podemos entender por objetivos analisar questões referentes ao modo como a paisagem natural e cultural se apresenta na poesia dos escritores moçambicanos, no caso Liga, Sebastião e Mia Couto, verificar se os poetas moçambicanos revelam toda uma complexidade política, histórica, social de seu país de origem através dessas representações de paisagens e também examinar a relação do corpo com a natureza e como os sentidos humanos evidenciam uma maneira de experienciar a nação moçambicana. Em primeiro momento, a gente realizou a leitura de toda a poesia dos dois autores selecionados para a pesquisa. Em seguida, partimos para a composição de um corpus de análise, criado a partir da seleção de alguns textos que abordam o tema que aqui se pretende examinar. A leitura dos textos sobre a teoria do espaço, a ecocrítica e a fortuna crítica dos autores foi realizada em seguida, e a partir dela a gente analisou os componentes espaciais representados nas obras selecionadas. Partindo para a pesquisa, Mia Couto é um dos nomes mais conhecidos e mais aclamados no cenário da literatura africana da atualidade. Nos seus poemas, o moçambicano aborda conteúdos relacionados ao seu local de origem, além de conceitos valiosos para a literatura, que vão desde um delineamento de uma paisagem até a denúncia de questões políticas, sociais e históricas, ainda que realizadas comumente de forma simbólica. Esse primeiro poema selecionado se chama Protesto contra a Lentidão das Fontes. Na terceira estrofe, começa com o verbo restar, indica a sobra de abundância de qualquer coisa que já não alcança o mesmo volume ou o mesmo número de antes. O que resta, resta como um resto. Então, são troncos desfolhados e o fraco apego à vida. Não de mães saudáveis que sonham por algo ao mais, mas o sonho mira o mínimo que é preciso para a sobrevivência dos seus filhos que estão para nascer. Isso se pode comprovar pelo questionamento quanto à proteção dos meninos e a preocupação com o lar que será destinado a eles, era do humano. Lica Sebastião, que também é nascido em Maputo, é um dos mais novos nomes da literatura africana. O seu livro De Terra, Vento e Fogo traz como principais características a experiência travada com o mundo através dos sentidos humanos, a representação abundante de elementos da natureza e o emprego de imagens que remetem a paisagens africanas. Ou seja, a gente pode dizer que a obra esboça um quadro representativo da terra de origem dela. No poema 2 desta obra, ao desejar ser margem, o eu lírico evidencia a ambição de ser tocado, do contato físico, usando a paisagem concreta como metáfora, canal para o desejo humano. Então, tendo em vista que a organização estrutural de um ambiente, uma paisagem natural, ou mesmo a condição urbana de uma cidade tem sempre muitas informações a transmitir, sejam elas de natureza explícita ou de natureza implícita, podemos observar que o Mia Couto emprega determinadas paisagens moçambicanas para discutir questões de caráter social, histórico e político, com uma produção poética muito expressiva. Já a Liga Sebastião, ela reflete e se utiliza de gradientes sensoriais, mostrando que as paisagens dominantes em suas obras são compostas a partir de uma experiência com o corpo e com os sentidos humanos.
Ambos os autores compõem uma ideia de paisagem moçambicana através da representação ostensiva de elementos da natureza, a citar a terra, o ar, a água e o fogo, mas, sobretudo, a imensidão e a amplitude de uma paisagem diante da qual o eu lírico se reconhece tão pequeno e tão irrelevante como o beija-flor que, o adejar de suas aletas, roça o sopé da montanha. Essa foi a minha pesquisa, e aqui estão algumas referências utilizadas. Obrigado pela atenção.